Muito bem, boa noite. Paz e bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bem, mas vamos ao que interessa. O nosso assunto é o que mesmo? Livro de? Isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a Face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Verbo Divino, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é a melhor Bíblia? A que a gente tem. Isso, a Bíblia é o que tem. Ok? Não se esquecer, a melhor Bíblia é a que nós temos. Lá tem vários recursos, mas o principal recurso é o texto bíblico. Esse é o principal recurso. Mas tem introdução. Com a introdução, a gente conhece o contexto do livro. Tem as notas, a gente conhece o pré-texto do livro. E temos o texto, que é o livro. Então, nós temos as ferramentas necessárias. Tem mapa, tabela, cronologia, algumas têm vocabulário. Então, o que acontece? A própria Bíblia da gente é uma grande biblioteca com muitas ferramentas que são úteis para a nossa leitura. Também a Bíblia, ela é o seguinte, olha, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha nem capítulo e nem versículo. Capítulos e versículos foram colocados pelos monges na Idade Média para facilitar o encontrar o livro. Os judeus, eles tinham o livro de memória. Então, para achar o livro ou a passagem, eles citavam a primeira frase de cada livro. Então, por exemplo, para eu citar o Salmo 22, eles falavam: o Senhor é meu pastor. Aí nós sabemos, e nada me faltará, é o Salmo 22. Quando eles querem citar o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? E aí você já sabe, quando Jesus estava na cruz e ele falou isso, não é que ele estava contra o Pai, estava desesperado contra o Pai, não. Ele está rezando o Salmo 21. O judeu que está lá ouviu isso, Jesus está rezando o Salmo, porque ele conhece. Quem não conhece o Salmo vai falar que Jesus está desesperado. Quem conhece o Salmo sabe que Jesus está citando o Salmo, lá naquele tempo. Nós, depois de muitos anos, então os monges eles organizaram. Primeiro dividiram em capítulos, alguns anos depois dividiram em versículos. E assim facilitou o encontrar a Bíblia. Mas quando a Bíblia foi escrita, é só o texto. É só o texto. Outra questão, não está escrito aqui, conquista da terra? Isso aqui não é original da Bíblia, é o tradutor que colocou para ajudar a gente a ler. Está vendo aqui, condição para ter a terra? Também é o tradutor ajudando a gente a ler a Bíblia. Toda a Bíblia tem isso. O tradutor coloca um título e um subtítulo para ajudar a gente a ler a própria Bíblia. Então, a Bíblia é o que? É o que você tem aí? É a melhor Bíblia que tem. Isso facilita muito. A primeira parte desse livro, nós vimos semana passada, vai de 1 a 12. 1 a 12. Capítulos de 1 ao capítulo 12. E essa primeira parte trabalha isso aqui, a conquista da terra. Como que o povo de Deus conquista a terra? Depois, dos capítulos 13 ao capítulo 22, do 13 ao 22, é a divisão da terra. Como que o povo de Deus divide a terra fraternalmente.
E os 2 últimos capítulos é a renovação da aliança e a despedida de Josué, capítulo 23 e capítulo 24. Ok? Então, mais ou menos essa a divisão. Hoje, conquista da terra, os 12 primeiros capítulos. Vai dar para ler e passar os 12 capítulos? Adivinha? Não dá. Mas você já viu falar uma vez no passado que, não tão distante, porque faz pouco tempo que eu estou na paróquia, né? Ainda não deu 2 anos, mas eu já disse para você que, e se você não ouviu, vai ouvir agora, que para a gente sentir o sabor do bolo, a gente não precisa comer o bolo todo. Né? Basta um bom pedaço do bolo que a gente sente o sabor do bolo, tá? Então aí não precisa comer o bolo inteiro. Então nós vamos pegar alguns pedacinhos de bolo, tá? Para a gente sentir o sabor do bolo inteiro, este bolo de Josué. Muito bem. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus, tá, gente? Jesus e Josué é o mesmo nome. Na língua da Bíblia, o hebraico, a língua antiga da Bíblia, as letras importantes são as consoantes. Porque a língua hebreia não tem vogal. Não tem vogal. Com o passar do tempo, as pessoas vão trocando o som de vogal. O que basta é a consoante. E as consoantes de Josué são as mesmas consoantes de Jesus. Então basta isso. Josué e Jesus significa Deus é salvação, Deus salva. Significa isso, tá? Esse nome. Então, Josué, ele é destinado a colocar o povo na terra, porque a terra é a salvação do povo. Um povo sem terra, um povo sem comida, um povo sem dignidade, a terra é a salvação. Uma pessoa sem casa, quando tem casa, a casa é a salvação. Então aqui, Deus se faz salvação, deixando o povo cuidar da terra. E aí então, o primeiro capítulo, vamos pegar um pedacinho do bolo, vai falar o ponto de partida. E aqui o ponto de partida, a morte de Moisés. Moisés não entra na terra prometida. Com Moisés, morre a geração que saiu do Egito. Por quê? O povo que vai entrar na terra prometida tem que ser um povo descontaminado da cabeça, da mentalidade do faraó. Por isso, então, aquela geração que entrou no deserto, aprendeu a lei de Deus, transmitiu a lei de Deus para a nova geração, e agora é esta nova geração que vai entrar na terra prometida. Ok? Então, aí, Moisés, ele representa a geração que saiu do Egito. E Josué vai representar a geração que vai entrar no Egito. Então aí começa assim, depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, agora levante-se e atravesse o rio Jordão com todo este povo, para a terra que eu vou lhes dar. Todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu o dei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano. Desde o deserto até o Líbano. E desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, o ponto de partida é o quê? Olha, Moisés, ele foi sepultado. Só que o que acontece? Deus foi fiel a Moisés. O ponto de partida é a fidelidade de Deus. Deus é fiel a Josué agora e Deus é fiel a seu povo. Ele vai manter a promessa que fez. Deus é fiel a gente. Eu sempre falo isso. Quem pisa na bola somos nós. Deus não pisa na bola conosco. Então, o ponto de partida é a fidelidade.
O nosso ponto de partida para conquistar a terra é a fidelidade. E se nós nos mantivermos fiéis à aliança com Deus, a terra continuará em nossas mãos. Mas se formos infiéis, quebrando a aliança, a nossa quebra da aliança resultará na perda da posse da terra. Essa vai ser uma chave de leitura para a relação povo de Deus e terra. Lembrando que esse livro está contando coisas lá atrás, do tempo de Josué e de Moisés, mas parte dele foi escrito durante o exílio na Babilônia. E quem escreveu na Babilônia perdeu a terra. Por isso está na Babilônia. A Babilônia tomou nossa terra. E agora somos cativos na Babilônia. E aí eu pergunto, por quê? Por que eu perdi a terra, Senhor? Por que eu perdi a terra, Senhor? Aí a gente lê Josué. Porque quando o povo é fiel, a terra está na mão do povo. Quando o povo é infiel, o povo perde a terra. Josué conquistou a terra. Nós perdemos a terra porque quebramos a aliança. E aí então eles vão colocando a mão na consciência e vão percebendo na Babilônia que de fato seus pais e eles próprios foram infiéis à aliança e é por isso que perderam a terra. A Babilônia venceu. Então essa vai ser uma chave de leitura extremamente importante. E essa chave de leitura, ela de um jeito ou de outro, ela cai também na vida cristã. Quando nós somos fiéis à aliança com o Cristo estará sempre ao nosso lado. Quando nós não somos fiéis a Ele, ainda assim Ele continua do nosso lado. Somos nós quem não ficamos do lado dEle. E aí a gente colhe as consequências. Quanto mais longe de Cristo eu estou, mais as sombras dominam minha vida, meu interior, meu ser. Quanto mais perto do Cristo que é luz eu estou, menor é a minha sombra. Menor a minha sombra e melhor eu percebo o sentido da vida. E uma vida com sentido faz todo sentido. Uma vida sem sentido não presta. Não presta. Então, essa chave de leitura também vai fazer parte do nosso jeito de ver a Bíblia. Então, o primeiro capítulo vai partir disso, fidelidade. Deus é fiel, nós devemos ser fiéis a seu povo. Também, não adianta eu falar assim, olha, eu creio em Deus, Deus está comigo, mas qualquer coisa eu tenho dor de barriga. Eu morro de medo. Se Deus está comigo, eu tenho que ter um pouco de confiança nele. Não adianta eu falar que eu confio nele, mas desconfiando. Eu preciso confiar. E aí, então, como vai vir o texto agora? Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar esta terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso. Repetiu, hein? Seja firme e corajoso. Apenas seja firme e corajoso. Aprenda uma coisa conosco. Isso é o sabor de Bíblia. Você tenha na sua boca o sabor de Bíblia. Que é o quê? Se repete muito uma frase ou uma palavra, aquela frase, aquela palavra é central. É palavra-chave. É palavra-chave. Seja firme e corajoso. Agora repetiu. Apenas seja firme e corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. E você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei, aí você pense em Êxodo, você pense em Deuteronômio, a lei de Deus. Você pense nisso. Que o livro dessa lei esteja em seus lábios. Medite nele dia e noite, para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá.
Ó, fidelidade, Deus está com a gente. Fidelidade, Deus está com a gente. Se Deus está com a gente, tenha que seja o quê? Firme e tenha coragem. Quando a gente liga com o Novo Testamento, várias passagens Jesus fala: não tenhais medo, coragem, sou eu. Significa, eu estou aqui. Eu estou com você. Então você não tem motivo para ter medo. O medo é natural, mas você não tem motivo para que o medo te domine, me domine, nos domine. Nós não temos essa razão. E aqui então essa experiência. E aqui a importância do livro. No tempo de Abraão, eles não tinham o livro, só tinham a promessa. Deus prometeu. Agora Deus está cumprindo a palavra, a promessa dele. Então agora nós temos o livro como esse pacto de fidelidade com Deus. Deus me dá a terra, mas eu prometi viver o livro. Viver o que Deus me ensinou no livro, porque eu confio na palavra dele. Então o livro, este livro, é a palavra dele vai gerar vida. Deus está comigo. Então a importância do livro para este povo. Lembrando, quem escreveu isso, quem relembrou isso, quem trouxe isso na memória, é aquele povo que estava na Babilônia. E o que aconteceu? Eles perceberam, olhando o livro, que a vida que eles tiveram foi distante da promessa de Deus, que eles prometeram fidelidade ao Senhor. E aí, então, o que acontece? Os seus empreendimentos foram para o buraco. Foram para o buraco. Uma família sem Deus é uma família que vai para onde? Vai para o buraco. E a gente empreende. Quem vai formar uma família dá trabalho, gente. Eu falando aqui, vocês que sabem disso, né? Dá trabalho, exige tempo, paciência, engolir sapo cururu. Exige. Perdoar, ter paciência, falar para o filho 1000 vezes não fazer uma coisa, ele vai lá e continua fazendo. Então dá trabalho. Então se eu não estou com Deus, o que acontece com o meu empreendimento tão bonito, que é a minha família, que eu dediquei força, tempo, paciência, vai para o buraco. Então nós temos aqui uma chave de leitura. Uma chave de leitura para a nossa experiência. Então quando você lê Bíblia, você tem que ter esse sabor, sabe, esse gostinho, e você vai percebendo esses detalhes. Olha, aqui tem uma coisa importante, está falando muito em ser firme, está falando muito em ser corajoso, e se eu sou fiel a Deus, eu não tenho por que estar com tanto medo assim. O medo é normal, mas eu não tenho razão de eu ser dominado pelo medo, sendo que ele está comigo. E aí a gente vai fazendo a nossa chave de leitura para também a nossa própria realidade. E a gente vai percebendo, quando nós não fomos fiéis a Deus, vem uma chuvinha, já deu enchente na nossa vida. Mas quando Deus está conosco e nós tomamos consciência que Ele está conosco, pode cair tempestade e o nosso barraquinho do coração não recebe a enchente. A gente consegue vivenciar isso. Muito bem. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passem pelo meio do acampamento e deem esta ordem ao povo: abasteçam-se de víveres, mantimentos, abasteçam de mantimentos, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão o Rio Jordão para tomar posse da terra que Javé lhes dá. Quantos dias? 3. O 3 é importante. Aí você já está pensando, 3 dias da ressurreição. Já está pensando. Nós estudamos o profeta Jonas, 3 dias no ventre do peixe grande. Lembra que o texto não fala baleia? Não é? É o peixe grande. Mas eu provoquei, falei, aí você já entraram. Aí, olha, Josué diz aos Rubenitas. Quem são os Rubenitas? É a tribo de Ruben. Ruben é o filho mais velho de Jacó. Por isso começa por ele. O primeiro nome de tribo citada é a tribo de Ruben.
Então, os Rubenitas, o filho mais velho. Foi esse filho, o filho mais velho, que tentou livrar o pescoço do filho mais novo, José do Egito. Ele estava tentando salvar o irmão de tudo que é jeito e devolver ele para o pai, só que os outros irmãos não teve jeito, acabaram vendendo ele como escravo. Esse Rubenita, então, o Ruben é uma figura muito importante, uma figura santa de Israel. E é essa tribo aqui. Os Gaditas, claro, Gade, um dos filhos de Jacó. Não é? E meia tribo de Manassés. Por que meia tribo de Manassés? Vocês lembram? Vamos dar uma olhada no mapa. Aqui nós temos que então dar uma olhadinha no mapa. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui. Cadê as 12 tribos de Israel? Está aqui o mapinha, ó. Muito bem, aparece aqui. Vamos aqui. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, ó. Muito bem. Ó, então vocês percebem que, ó, aqui embaixo, ó, tem uma tribo de Manassés. E lá em cima, depois do Jordão, tem outra tribo de Manassés. É que a tribo de Manassés é muito grande. É a maior família que tem. Então não cabe só desse lado, tem que ocupar a terra do outro lado também. Então ela se dividiu. Ali. Então o Rio Jordão divide as duas, ó. Uma fica embaixo, outra fica em cima. Então é um processo divisório que vai acontecer. Então uma primeira parte da família vai ficar do lado de cá, a outra parte da família vai para o lado de lá. Então essa que vai ser a divisão que está sendo feita. Muito bem, volta lá o Josué. Cadê Josué? Volta lá em cima. Isso faz parte, pessoal, essas voltas que a vida dá. E agora aqui eu aumento de novo, ó. Tchuc. Muito bem. Tá com o letrão de novo. Dá para ler aí, né? Dá? Muito bem. Então, por isso que aqui é meia tribo de Manassés. É a maior tribo, então metade fica de um lado, metade vai para o outro. Lembre-se do que Deus lhes ordenou, Moisés, servo de Javé. Javé, seu Deus, concede repouso a vocês. Ele lhes dá esta terra. As mulheres, crianças e rebanhos de vocês ficarão na terra que Moisés lhes deu na Transjordânia. Transjordânia, depois do Jordão. E Jordânia, ou Cisjordânia, para cá do Jordão. Eles estão indo por lá, eles estão indo por fora. Então, primeiro vai pegar a tribo de Manassés lá, depois vão passar o Jordão, vai pegar a tribo de Manassés aqui. Então, isso que vai ser a diferença que vai dar ali. E não entenderam nada, nem eu. Vamos, bola para frente. Ali. Olha que legal. As mulheres, crianças e rebanhos de vocês ficarão na terra que Moisés lhe deu na Transjordânia. Vocês, porém, todos os homens... Então, ó, as mulheres, crianças e rebanhos vão ficar em segurança lá após o Jordão. É por lá que estão entrando. Vamos deixar as mulheres, as crianças, os rebanhos aqui para não se cansarem e para estarem protegidos. Mas todos os homens, bom de braço, vão atravessar o outro lado porque vai ser lá que o pau vai quebrar. Então, nós precisamos de homens que enfrentem lá. Então, a moirada e as crianças ficam aqui, as mulheres cuidam das crianças e dos rebanhos, e os homens vão para o outro lado. Então, olha que interessante, a divisão. Estão dividindo os papéis, assumindo os papéis. Por quê? Porque na vida do povo de Deus, homem e mulher têm que dividir os papéis. Não pode ser só o homem, não pode ser só a mulher. Cada um tem sua função, cada um vai trabalhando, cada um vai vivenciando. E com isso o que acontece? Com isso garante-se segurança e garante-se a vitória no combate. Então essa experiência que vamos percebendo aqui. Então daí, ó, vocês, porém, todos os homens de guerra, atravessarão o Jordão bem armados na frente de seus irmãos para ajudá-los, até que conceda descanso aos seus irmãos, da mesma forma que deu a vocês, até que eles também tomem posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá. Então vocês poderão voltar para a terra que lhes pertence e tomar posse da terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês.
na Transjordânia, no lado oriental. Então, deixa as crianças aqui, as mulheres, e vocês vão com a gente. Aí o pau quebra lá do outro lado. Depois que tudo que vencer, os homens que sobreviveram voltam. O que vai ter de viúva? Vai ter muita viúva nessa história, gente. E muito órfão, mas faz parte. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou e iremos para onde você mandar. Obedeceremos a você da mesma forma que obedecíamos a Moisés. Basta que Javé esteja com você, assim como estava com Moisés. Quem se revoltar e não obedecer às suas ordens, sejam quais forem, será morto. O bicho pegou. Basta que você seja... Não é um refrão? É um refrão. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. É um refrão, palavra-chave. Você, quando lê a Bíblia, se você perceber a repetição de muitas expressões, de muitas palavras, desconfie. É palavra-chave, é palavra importante. É palavra importante. Então a gente tem que dar uma olhadinha nessa palavra aí. E se tem muito essa palavra, é provável que essa palavra, dependendo da sua Bíblia, nas pastorais vai, com certeza, essa palavra vai estar sendo citada na nota de rodapé. Então, se a gente descer aqui, vai aparecer de alguma forma essa situação. Então, esse dom, porém, supõe firmeza e coragem, pois o povo terá que lutar para se apropriar da terra que Deus lhe deu. Então, geralmente vai ter lá alguma explicação e esse termo que está sendo repetido vai estar na nota de rodapé. Qual é a melhor Bíblia? A Bíblia é o quê? É o que você tem. É o que você tem. A melhor Bíblia que tem. Então, vai desconfiando disso, vai tomando posse da sua Bíblia, vai fazendo ela ser o seu livro mais íntimo. Então, você vai percebendo essas palavras e vai... O que será que Deus quer me dizer com essa repetição? Seja firme e corajoso. Demétrios, você tem duvidado de Deus em algumas situações aí, né? Você tem falado que crê em Deus aí tudo, né? Mas olha, o medinho tá pegando. A gente tem que se analisar a partir da palavra. Isso é muito importante, tá? A partir da palavra. Aí depois vem o quê? Depois do capítulo 1 vem o capítulo 2. Nossa, que descoberta maravilhosa. Certo? Então, o capítulo 1 introduziu um espírito para a gente possuir a terra. Fidelidade à aliança, fidelidade ao Senhor, porque Deus é fiel a nós, e se Ele é fiel a nós e está conosco, temos que ser firmes e corajosos. Somos nós que dominaremos o medo e não o medo que nos dominará. E aí a gente passa lá para o capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2. Agora, esse capítulo, eu acho um dos mais importantes de todo o livro de Josué. Mais importante. Aqui, porque aqui mostra que eu confio em Deus. Deus está comigo. Seja firme e corajoso. Ser firme e corajoso com Deus do lado significa seja inteligente, seja esperto. Se o outro é mais forte do que eu tenho que usar a inteligência. Depois de muitos anos, Davi vai enfrentar o inimigo filisteu, um baita de um soldadão, o Golias, cabra bom de luta, o melhor lutador daquele povo, e aquele povo é um povo guerreiro, não é um povo de agricultor como os judeus, como os hebreus, é um povo guerreiro. E Davi é o quê? Davi é um pastorzinho de cabras, de ovelha. Só que é um homem habilidoso e inteligente. Então você já sabe o que ele fez. Ele prepara uma tiradeira, tudo, coloca a pedra, escolhe 5 pedras representando cada livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Ele pega uma das pedras, coloca na tiradeira. Alguns dizem que a tiradeira era como estilingue, outros dizem que é como uma funda que você girava. Independente de como foi, eu acho que foi como a funda, mas
Vai lá saber, né? A palavra é quase a mesma, então a gente tem a dificuldade de descobrir. Ele vai. Ele muito franzino, sem armadura, sem nada, só com o embornar e com a funda, vai, crava a pedra bem no meio da testa, bem aqui no meio, assim, quase no meio dos olhos. Ele crava aquela pedra no grande e poderoso soldado, e o soldado cai por terra. Então o que? Davi foi esperto. Ele utilizou de uma arma que dispensou o combate corpo a corpo direto, né? Porque no combate corpo a corpo direto é roça, é caixão, é cemitério, é o abutre bicando. E aí então o que aconteceu? Ele venceu. Então aqui, no capítulo 2, o povo de Deus tem que ser esperto. Não pode, a gente é fraco, a gente não tem força física, a gente não tem organização militar, nós não temos armas especializadas, nós éramos escravos, estamos chegando tudo lascado para tomar a terra prometida. A gente tem quem? Deus e a inteligência que Deus nos deu. Isso basta. E aí o que acontece? De Setim, Josué, filho de Num, mandou secretamente 2 espiões para examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e aí se hospedaram. Vejam, você está vindo de fora, entrando numa cidade. Qual o local que ninguém vai desconfiar de você? São 2 homens. Naquele tempo, qual o local que ninguém vai desconfiar deles? Na casa da prostituta. Ninguém desconfia. Ninguém vai perguntar o que eles foram fazer lá. Rezar é que não foi. Ninguém vai perguntar isso que foi. Então eles foram lá. Acontece que, então informaram ao rei de Jericó: cuidado, esta noite chegaram aqui uns israelitas para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: mande sair os homens que entraram em sua casa, porque eles vieram para espionar toda a terra. Ainda na casa de uma prostituta, descobriram. Mas olha o que essa mulher vai fazer. Só um detalhe, uma prostituta. Uma prostituta é quem? É uma mulher sofrida. Uma mulher sofrida, uma mulher lascada. E vocês lembram o povo que formou o povo de Deus? Eles eram um povo que mesmo? Lascados. Gente fugida do Egito, gente expulsa do Egito, gente expulsa vinda do deserto e gente expulsa da cidade vinda da montanha. E agora, prostituta. Uma mulher lascada. Olha o que essa mulher faz. A mulher, porém, é demais. Escondeu logo os 2 homens e respondeu: de fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando iam fechar a porta da cidade à noite, eles foram embora, não sei para onde. Se vocês os seguirem logo, certamente os alcançarão. Ela escondeu os cabras. Por quê? É uma mulher lascada. E ela encontrou nesses 2 homens o quê? Lascados. E nós, lascados de cá e lascados de lá, somos irmãos. Nós nos identificamos. E essa mulher e sua família também vai ser agregada ao povo de gente lascada. O povo hebreu, o povo apiru. E ela, porém, tinha feito os 2 espiões subirem ao terraço e os escondera entre os feixes de linho que estavam aí empilhados. Os guardas saíram em busca deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E a porta da cidade foi fechada depois que eles saíram.
Antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: eu sei que Javé, ela já conhece a fama do Deus da montanha. Ela já conhece a fama dos apirus. A fama chega, gente. Eles demoram para chegar, mas a fama chega mais rápido. Então ela já conhece a fama. Eu sei que Javé entregou a vocês esta terra. Estamos apavorados e todos os habitantes da terra tremem diante de vocês, porque soubemos como Javé secou a água do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram aos 2 reis amorreus da Transjordânia, Seom e Og, que vocês exterminaram. Os reis amorreus morreu. Eles então venceram e mataram os reis amorreus. Ao ouvirmos isso, ficamos desencorajados e ninguém mais consegue respirar diante de vocês, porque Javé, seu Deus, é Deus tanto lá em cima, no céu, como cá embaixo na terra. Agora jurem-me por Javé, que assim como eu os tratei com misericórdia, vocês também tratarão com misericórdia a minha família. Deem-me um sinal seguro de que vocês deixarão com vida meu pai, minha mãe, meus irmãos e todos os meus familiares, de que vocês nos livrarão da matança. Família lascada. Preocupação dela, o pai, a mãe, seus irmãos. Só tem isso, não tem mais nada, não tem dinheiro, não tem dignidade, vive da prostituição, é uma mulher oprimida, não tem nada. Gente perdeu tudo, gente lascada. A única coisa que ela confia é em quem agora? Em Javé. A única confiança dela é em Javé. Por isso, jurem por Javé. Jurem por Javé que vocês nos livrarão da matança. Os homens juraram: nossa vida em troca da vida de vocês, com a condição de que vocês não nos denunciem. Quando Javé nos entregar esta terra, nós a trataremos com lealdade e fidelidade. Então ela os desceu por uma corda pela janela, porque a casa onde vivia era pegada à muralha. Ele lhes disse: fujam para a montanha, para que os perseguidores não encontrem vocês. Escondam-se durante 3 dias. 3 dias. Aquele número simbólico, que tem o toque de Deus, que tem a proximidade de Deus, tá? Então, esse número é muito importante. Até que eles voltem, depois continue seu caminho. Os homens disseram: ficaremos livres do juramento que você nos exigiu, se você, quando chegarmos à terra, não amarrar esse cordão vermelho na janela pela qual estamos descendo, e não reunir com você em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai. Entenderam? Tem que amarrar na casa um cordão vermelho, que foi dado, cordão vermelho, e agora esse cordão vermelho na casa, tem que estar toda a família na casa. Se tiver alguém fora da casa, não tiver reunido, vai rodar. Então tem que estar na casa. Cordão vermelho. Lembra o sangue que foi passado nos batentes da porta para que o anjo exterminador do Egito não atingisse os primogênitos do povo judeu. Então, aquele sangue é o sangue da aliança. Aqui, então, está falando para ela: seja fiel à aliança. Você é uma pessoa lascada como nós. Tome esse cordão vermelho, símbolo daquela aliança que nós fizemos com Javé. É um símbolo da aliança. Então, você seja fiel à aliança, que o mal não vai acontecer a você. Se você não for fiel à aliança, você vai perder o que é seu. A vida, a terra. Então, ser fiel. E aí, olha, ela respondeu: de acordo, e os despediu. Eles foram embora e ela amarrou o cordão vermelho na janela.
Está lá, a aliança, o sinal da aliança. Eles foram para a montanha e aí ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltassem. Por mais que estes procurassem, não conseguiram encontrar os espiões. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram até Josué, filho de Num, contando tudo o que havia acontecido com eles. Disseram a Josué: realmente Javé está entregando esta terra em nossas mãos. Os habitantes estão tremendo diante de nós. Isso acontece também, tá? Um povo, alguma situação lá tem alguma vitória, a fama dessa vitória alcança as redondezas. Alcança as redondezas. Se tem lá um mestre se tem lá uma pessoa, a pessoa deu uma bênção para alguém, e esse alguém que estava lá com uma doença foi curada, mesmo que a doença não tinha sido curada com aquela bênção, ou por outro meio, começa a se espalhar que aquela bênção curou a doença. Outras pessoas começam a procurar aquela pessoa para receber a bênção, a fama vai se espalhando. E aí começa a vir gente de longe, acreditando que aquela pessoa tem o poder, ou que o Deus dela tem o poder, aquela coisa toda. As famas, elas se esparramam. E aqui então a fama daquele povo se esparramou. Ok até aqui? Agora nós vamos lá no capítulo 6, tá bom? Vamos lá no capítulo 6. O capítulo 6, então, ele está ligado diretamente, todos estão ligados, mas esse está ligado diretamente à espionagem feita. Lembra que a cidade que foi espionada foi Jericó, a cidade que recebeu os 2 espiões. Inclusive, Jericó é a cidade mais velha do mundo. Mais velha. Cidade viva. É a cidade viva mais velha do mundo. A cidade de Jericó. Jericó, então vamos dar uma olhada. Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Chegou a fama, foram espionados, então manter a cidade fechada. E por causa do medo. Chave de leitura. Se Deus está contigo, seja firme e corajoso. Eles estão com medo, eles não estão com Deus. Estão lá com seus ídolos, estão lá com suas atividades, mas não está com Deus vivo. Então, são dominados agora pelo medo. Javé disse a Josué: veja, eu estou entregando em sua mão esta cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Lembra? Em Canaã, você não tem um rei no país. Cada cidade tem seu próprio rei. São cidades-estado. Tem o seu próprio rei. E aí o que acontece? O povo de Deus vai tomando cidade por cidade. Chegou Jericó, tem seu rei. Então Deus está falando: estou entregando em sua mão a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade, dando uma volta ao redor. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas diante da arca. A arca da aliança, a arca onde está a lei, as tábuas da lei. No 7º dia, deem 7 voltas em torno da cidade e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque longo, vocês ouvirem o toque da trombeta, todo o povo lançará o grito de guerra. As muralhas da cidade virão abaixo e o povo assaltará cada um do seu lugar. Muito bem. Então foi feita a tática. Nós vamos abalar os muros da cidade, caminhando em volta dos muros. Abalar. Depois nós vamos usar a vibração sonora para
derrubar as muralhas. Certo? E isso vai ser a nossa força externa. E o que acontece lá no interno? O medo. O medo. No fundo, quando somos dominados por esse medo provocado pela não confiança no próprio Deus da vida, os nossos alicerces são abalados. E as nossas muralhas, a nossa firmeza, ela cai por terra. Então tem muita gente abalada, totalmente abalada, porque exatamente perdeu a paz, porque foram vencidos pelo medo. O medo tira a paz. Aí vocês lembram de Jesus, tá? Quando Jesus encontra os discípulos com medo, ele devolve a paz. A paz esteja convosco. E Jesus lhe soprou o Espírito Santo. Então Jesus devolve a paz. O medo tira a paz tira o medo. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhe deu esta ordem: levem a arca da aliança. 7 sacerdotes levem também 7 trombetas na frente da arca de Javé. Essas trombetas, em hebraico, são os shofares. Os shofares, que é um berrante feito de chifre de carneiro. Pode ser um berrante pequeno ou ele pode ter mais chifres colados um no outro. E com isso dá um som mais forte. O som mais forte. Se vocês lembrarem e quiserem ver na internet, coloca lá shofar. Shofar, e escute o som do shofar. Vários sacerdotes e alguns rabinos hoje tocam o shofar. E é esse shofar que é tocado para abalar. Em seguida disse ao povo: vão e rodeiem a cidade. Os guerreiros passem na frente da arca de Javé. E foi feito como Josué havia ordenado ao povo. 7 sacerdotes com 7 trombetas passaram à frente de Javé, isto é, a arca da aliança. E começaram a tocar as trombetas. Por que tocar a trombeta é importante? Força de fora. O que tem lá dentro? Medo. Você está com medo, alguém lá fora está com toques de guerra. Quem está lá dentro fica o quê? Com mais medo. A inteligência. Gente, lá dentro eles são fortes. Só que aqui nós estamos utilizando a inteligência. Percebeu-se o medo, vamos usar o medo contra eles. E aí começa toda a operação aproveitando do medo. O restante, os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que trocavam as trombetas. Josué tinha ordenado ao povo: não lance o grito de guerra, fiquem em silêncio, não digam uma só palavra até que eu mande vocês gritarem, só então vocês vão gritar. A arca de Javé rodeou a cidade, dando uma volta. Depois voltaram ao acampamento onde pernoitaram. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca de Javé. Os 7 sacerdotes que também levavam as 7 trombetas iam na frente da arca de Javé, tocando as trombetas. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca de Javé. Todos marchavam ao som das trombetas. No segundo dia, rodearam a cidade uma vez e depois voltaram para o acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. 6. Você já conhece a regra. 6 é o bastante? Não. Para ser de Deus tem que ser 7. O diabo quer ser Deus, quer ser como Deus, mas não é o bastante.
Sempre fica no 6. Meia, meia, meia. Sempre fica no 6. No 6. Nunca chega no 7. Deus é 7. E aqui então chegou o 7. E olha aí o que aconteceu. No 7º dia, ao romper da aurora, levantaram-se e rodearam a cidade 7 vezes. Do mesmo modo, somente no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas. Então Josué disse ao povo: gritem, porque Javé entregou a cidade para vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao extermínio em honra de Javé. Essa palavra extermínio estará em algumas Bíblias anátema. Anátema, em algumas Bíblias. Anátema, anátema, extermínio ou excomungamento. Excomungar, certo? Que é romper, romper. Ali. Então essa palavra que está aí, extermínio, em honra de Javé. Só ficarão com a vida a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela na casa. A ligação com o capítulo 2. Tá? Pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Ok até aqui? Muito bem. Gente, aqui é muito importante. É aquela relação entre você ocupar a terra negociando e ocupar a terra dominando em guerra, com violência. Aqui, então, vai se suceder violência. Então, violência. O texto de Josué é um texto violento. Porque se recorda que ocupar a terra exigiu muitas vezes uma luta violenta. Nem sempre a conquista da paz, ela se faz apenas no diálogo, infelizmente. Quando os dois lados são capazes de dialogar, aí é possível concretizar a paz. Quando os dois lados são capazes de pensar, aí também é possível negociar a paz. Mas quando são incapazes de negociar, porque são incapazes de pensar, muitas vezes a situação ela vai se revelar na forma da violência, na forma de guerra. Então nós não nos iludamos. Os escravos no Brasil, para fugir da escravidão, formando quilombos, eles tiveram que agir com violência muitas vezes. Não dava para negociar com o senhor dos escravos. Liberte-nos. Eles não libertavam, pelo contrário. Quem queria liberdade ia para o tronco. E muitas vezes assassinados, esquartejados e colocados nos postes para recordar àqueles que resistem o que deve acontecer. Então, muitos quilombos nasceram na base da luta, com muita dificuldade, com muito sofrimento. Então, esses relatos de violência mostram isso. Muita da liberdade foi conquista na base de luta. Luta e luta. Geralmente, os pequenos se unem em negociação, mas os poderosos fazem guerra. Você pode ver, se botasse povo com povo, está tendo guerra hoje, Iêmen, o Iêmen está sofrendo guerra de alguns países de tradição árabe, está sofrendo guerra. Crianças, gente morrendo. Os poderosos donos do petróleo é que promovem a guerra. E não adianta negociar com eles, eles não vão ceder. Eles estão no seu palácio, no deserto, com ar-condicionado. Não vão ceder. Os poderosos entre Ucrânia e Rússia, poderosos. Se você concentrar o povo simples com o povo simples, eles chegam numa coisa de paz. Mas os poderosos não.
Eles não chegam. Então, essa realidade está por detrás do texto bíblico. Então, nós não nos iludamos, ok? Nós não nos iludamos. Continuando a leitura. Um outro detalhe. Gritar, né? Eles devem gritar para a derrubada dos muros, das muralhas. Gritar. Lá no passado, o grito foi de sofrimento. Êxodo capítulo 3, quando Moisés se encontra com Deus na montanha, sarça ardente. Deus fala para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu grito, por isso eu conheço o seu sofrimento, por isso eu desci para libertá-lo. Então, o grito lá é o grito de sofrimento, é o clamor de sofrimento. Aqui é o grito para tomar a terra, é o grito da liberdade, é o grito da libertação, é o grito onde o poderoso vai cair por terra e a prostituta será protegida. Os pequenos serão protegidos, os poderosos cairão por terra. Porque os poderosos têm medo deste Deus que faz maravilhas aos pequenos. E aí você já deve estar lembrando do Cântico de Maria, o Magnífica, onde o Senhor derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Despede os ricos de mão vazia e enche a mesa do pobre de pão com fartura. Então, esse Deus da vida, é esse Deus que aqui está manifestado. E aí vamos ver o que acontece. Mas lembrando, é violência, tá, gente? Nesse caso, terá violência, tá? Aqui agora vai se dar uma instrução particular. É o versículo 18, tá? Quanto a vocês, cuidado com as coisas consagradas ao extermínio, ao anátema. Não peguem aquilo que vocês consagraram ao extermínio. Isso faria o acampamento de Israel se tornar consagrado ao extermínio, trazendo uma desgraça. Toda a prata, ouro, objetos de bronze e ferro serão consagrados a Javé e destinados ao tesouro de Javé. Então, olha, vocês vão pegar tudo aquilo que é de valor e que com certeza seria atribuído aos ídolos, vocês vão consagrar a quem? A Javé. O resto vai ser feito o quê? Exterminado. Vai ser exterminado. Então o resto vai ser exterminado. Não é para você roubar, não é para você ficar consigo. Coisa que os exércitos fazem. Eles invadem os outros países, saqueiam as casas, estupram as mulheres, violentam as crianças. Não é para fazer nada disso. É para exterminar tudo, e tudo aquilo que ia ser consagrado aos ídolos, aí isso vai ser consagrado ao Senhor. O ouro, a prata, e assim vai indo, o bronze, e assim vai indo, tá? Ó, o povo lançou o grito e tocaram-se as trombetas. Água. Ao ouvir o toque da trombeta, o povo deu um grande grito e a muralha da cidade veio abaixo. O povo entrou para a cidade, cada um do seu lugar, e tomou a cidade. Consagraram ao extermínio tudo que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, vacas, ovelhas e burros. Passaram tudo ao fio da espada. Mataram todas as pessoas e todos os animais. Entenderam? É violência, tá, gente? É violência. Isso está mostrando o quê? Está mostrando que a guerra não é fácil. Está mostrando que ali foi conquistado com suor e sangue. A nossa história, a história brasileira, ela foi feita com muito sangue. Muito sangue. Eu morei em Guarulhos. Guarulhos tem esse nome por causa de uma tribo chamada Guaru, os Guarus. Os Guarus foram povos indígenas que habitaram aquela região. E os bandeirantes, eles
para exterminar e liberar os caminhos, para exterminar os indígenas, eles fizeram... Nós não sabemos se foi proposital ou se não foi proposital, ao que tudo indica, proposital. Trocaram bens, distribuíram roupas contaminadas com sarampo. E o sarampo, então, dizimou aquele povo, os guarus. Né? Então, guerra é sangue, guerra é esse tipo de coisa. Então, é difícil, tá? E aqui, então, é isso. Então, mataram todos os homens, mulheres, os jovens. E você já está desconfiado que crianças também morreram nisso, tá? Vocês estão desconfiados. Aquela ideia de matar no ninho, sabe? Então, uma situação muito difícil, não é? Então, o que acontece? Aqui é Antigo Testamento. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, Jesus, guarde essa espada aí, cabra safado. Eu dou a vida por mim mesmo, ou ninguém me tira a vida. E Jesus pega a orelha e cola a orelha de novo. Jesus está deixando muito bem claro o seu recado. Por isso que para nós cristãos, Jesus é o ápice. Mas mesmo nós sendo cristãos e cristãs, em situações de violência, muitas vezes nós nos vemos impelidos a reagir da mesma forma. Porque em muitas situações nós podemos ser exterminados. Né? Uma das preocupações nossas de 2 anos atrás, nossos povos indígenas sem vacina, sem os médicos cubanos que iam para esses lugares mais longe, nas tribos indígenas, nos ribeirinhos, eles foram tirados, né? Os médicos cubanos, eles perderam então esse contato. Os nossos médicos brasileiros têm muita dificuldade de ir aí ao encontro dessas populações, e muitos então não receberam vacina. Então nossa preocupação de que aqueles povos fossem dizimados. E hoje nós temos notícia que o garimpo que invade as terras, principalmente as terras não demarcadas, está matando criança, matando pessoas. Teve criança que foi dragada pela draga que tira a areia para localizar ouro e outros metais. Então, gente, é podridão, é violência. Aqui a Bíblia sempre diz a verdade, ela não esconde. Se teve violência, ela escreve que teve violência. Não vai ficar colocando carneirinhos bonitinhos saltando pelas cerquinhas. Não vai colocar, vai falar a verdade. Se teve morte, teve morte. Se teve guerra, teve guerra. Se Deus está do lado, Deus está do lado. Se é para ter coragem, é para ter coragem. Se é para perdoar, é para perdoar. Se coloca a verdade. E aqui nós estamos vendo a verdade. Mas tem mais detalhe, ó. Tem mais detalhe. Josué disse então aos 2 homens que haviam espionado a terra: vão à casa da prostituta e a retirem daí, com tudo o que estiver com ela, conforme vocês lhe prometeram. Os espiões foram e retiraram Raabe, junto com o pai e a mãe e os irmãos, e tudo o que ela possuía. Tiraram também todo o seu clã e o deixaram fora do acampamento de Israel. Incendiaram a cidade e tudo o que nela havia. Quanto à prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro, levaram para o tesouro de Javé. Josué conservou a vida da prostituta Raabe, bem como a família de seu pai e tudo o que possuíam. Ela permanece no meio de Israel até o dia de hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. Então, o que acontece? Raabe e sua família foram agregadas ao povo de Deus. E olha que legal, vou clicar aqui sobre o nome Raabe. Cliquei sobre o nome Raabe. Raabe aparece quantas vezes? 12 vezes. No livro de Josué,
aparece 6 vezes no livro de Josué. No Evangelho de São João, aparece Evangelho de São João não. No livro de Jó, aparece, aqui é livro de Jó, não é João não, tá, gente? No livro de Jó, aparece 2 vezes. No Salmo 89 aparece uma vez. Olha aqui, Evangelho de Mateus. E quando a gente clica aqui no Evangelho de Mateus, tá aqui, Salmão com Raabe foi o pai de Boaz. Boaz com Ruth foi o pai de Jobed. Jobed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Raabe é uma das mães de Davi. E Jesus é descendente de quem? De Davi. Vai indo toda a genealogia e quando chega aqui no final, olha que nós temos aqui, Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Raabe é uma das matriarcas, das ancestrais de Jesus. O sangue de Raabe corre nas veias de Jesus. E se Jesus é nosso irmão, o sangue dela também corre nas nossas veias. Nós também somos descendentes de Raabe. O que significa que nós também somos gente lascada. Nós somos gente lascada também. Meu Deus do céu. Mas é a verdade. Tá bom? Voltemos lá. Aqui aconteceu uma coisa, Nesse tempo, Josué fez um juramento. Seja maldito por Javé quem reconstruir essa cidade. Os alicerces lhe custarão o primogênito e as portas lhe custarão o caçula. Javé estava com Josué e sua fama correu por toda a terra. Mas peraí, Jericó não existe ainda? Existe. Claro, a cidade ela foi reconstruída do lado, em volta, e nós já sabemos disso. Então, hoje, nós temos a cidade de Jericó. Muito bem, terminando, pessoal, tá? Só mais aqui um pedacinho do bolo. Então, deu para sentir? Já está dando para sentir o sabor do bolo? Ali tudo? Trabalha com a verdade. Então, se tem violência, vai falar que teve violência. Se teve medo, vai falar que teve medo. Se teve gente corajosa e firme, gente corajosa e firme. E assim vai. Se teve inteligência e estratégia, teve uma baita de uma inteligência e uma baita de uma estratégia. Os lascados se juntaram, e assim vai. Legal. Mas olha o que aconteceu aqui, Tá indo tudo bem, não tá indo tudo bem? Vitória, tá indo bem. Olha só o que aconteceu. Porque essas coisas acontecem. Mesmo na luta dos pobres, tem gente que pisa na bola. Eu não conheço ninguém que pisou na bola. Eu não conheço. Inclusive, eu já pisei na bola. Não é? E aí, os israelitas cometeram um ato de infidelidade quanto às coisas consagradas ao extermínio. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zaré, da tribo de Judá, se apossou de coisas consagradas, e a ira de Javé se acendeu contra os israelitas. Ele fez pilhagem, ele pegou coisas que eram para ter sido destruídas, e ele quis ter seu lucrinho, e aí então, certo? Aí tem 2 grandes erros, não está sendo fiel à aliança com Javé, e está praticando usura, pilhagem, situações de extrema infidelidade a Javé. De Jericó, Josué mandou alguns homens até Rai, a cidade, tá? Que está perto de Bet-Aven, ao leste de Betel. Betel significa casa de Deus.
Ele lhes ordenou: subam para espionar a terra. Olha a tática, novamente. Os homens subiram e espionaram Rai. Voltando a Josué, lhe disseram: não é preciso que todo o povo suba. Bastam 2 ou 3 mil homens para conquistar Rai. Não é necessário cansar todo o povo, porque eles são poucos. Então, olha, são poucos. Basta a gente ir com mais gente do que eles, a gente ganha. Eles são poucos, nós somos mais. Eles são poucos, nós somos mais. O que é o normal? O normal é quem tem mais, vence. E eles têm tática de espionagem. Lá, olha o que aconteceu. Então foram para Rai cerca de 3 mil homens do povo, mas tiveram que fugir diante dos habitantes de Rai. Os homens de Rai mataram 36 deles e perseguiram os outros, desde a porta da cidade até Sabarim, derrotando-os na descida. O coração do povo se derreteu e ficou como água. O que aconteceu? Se derreteu, ficou como água, não é mais firme, não é mais corajoso. Perderam. Quando nós não somos fiéis a Javé, a gente é dominado pelo medo, a gente perde a batalha, a gente perde, a nossa organização cai por terra. E qual foi a causa? A infidelidade a Javé. Acã pisou na bola. Então Josué rasgou as roupas e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca de Javé até entardecer. Junto com ele estavam os anciãos de Israel, jogando pó sobre a cabeça. Isso é súplica, isso é penitência. Josué suplicou: Senhor Javé, por que fizestes este povo atravessar o Jordão? Foi para entregar na mão dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá nós nos tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Perdão, Senhor, o que vou dizer depois que Israel virou as costas diante dos inimigos? Os cananeus e os habitantes da terra vão ouvir isso, farão um cerco contra nós e apagarão o nosso nome da terra. E o que farás com o teu grande nome? Olha o que está acontecendo. Se da mesma forma a fama da vitória chegou e deixou o pessoal com medo, da mesma forma a derrota e a fama da covardia vai chegar nos outros povos e eles vão passar a foice na gente. Ok? É isso que Josué está falando. E como que vai ficar teu nome, ó Senhor? Muito bem. Javé respondeu a Josué: levante-se. O que é que você está fazendo aí com o rosto por terra? Israel pecou. Eles violaram a aliança que eu lhes ordenara. Pegaram coisas consagradas ao extermínio, roubaram e esconderam, colocando-as entre as coisas deles. Então está aí explicado. Isso é explicado. Pisou na bola com a aliança, perde. É derrota. Porque está traindo aquele pacto tão importante. Lembra-se, parte desse escrito foi feito lá no exílio da Babilônia. Eles estão lembrando isso aqui. E estão lembrando por quê? Porque na Babilônia eles estão assim: nós fomos exterminados pelos babilônios. Por quê? Porque entre nós tinham ídolos estrangeiros que nós não eliminamos, nós ficamos com eles, nós pilhamos. Traímos o nosso pacto com Javé. E aí, gente, o que acontece? Acontece que por isso os israelitas não poderão resistir aos inimigos. Fugirão dos inimigos porque se tornaram consagrados ao extermínio. Não ficarei mais no meio de vocês se não fizerem desaparecer do meio de vocês o que foi consagrado ao extermínio. Levante-se e purifique o povo, dizendo-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz Javé, o Deus de Israel: há uma coisa consagrada ao extermínio no meio de vocês, Israel, e vocês não poderão resistir aos inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas consagradas ao extermínio. Pela manhã, vocês se aproximarão por tribos, e a tribo que Javé indicar por sorte
se aproximará por clãs. E o clã que indicar por sorte se aproximará por família. E quem foi indicado por sorte na família vai ser consagrado ao extermínio. O que vai acontecer? Vai ver as tribos. Tribo de Benjamim. Não, não é você. Tribo de Judá. É a tribo de Judá. O clã tal é o clã tal. A família de Acã. A família de Acã. Quem é que foi? Acã. Quem é que vai ser exterminado? O Acã. O Acã e aquele objeto são exterminados e assim volta-se a fidelidade à aliança. O bicho pegou. Ok, pessoal? No próximo encontro, vamos ver do capítulo 13 ao fim. E vamos também pegar alguns pedaços do bolo e vamos ler juntos e vamos comentar juntos. Ok, pessoal? Muito bem. Então, eu desejo a vocês um grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.